Vai estar tudo funcionando, a sala divididinha para as crianças, né? Cada um na sua faixa etária. Vai ser bênção, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas como a gente tem dito sempre, né? O Senhor, Ele fala conosco em qualquer lugar. Aliás, Ele nem precisa de lugar para isso, né? Não precisa de templo. Ele pode falar isso na beira do mar, pode falar debaixo de uma figueira, pode falar dentro das sinagogas, dentro dos templos. O Senhor é Deus. Obrigado, querido. E o que importa, querido, é um coração aberto, é um coração disponível para que Deus fale conosco. Eu tenho falado aqui para quem está conosco que o fato é que nós adultos, né? Nós adultos aqui temos que talvez fazer um esforço um pouco maior, né? Ah, porque a gente não consegue se concentrar direito, pastor. Eu sei, talvez seja mesmo, na verdade, né? Mas eu acho que cabe a nós, com um pouquinho de maturidade, que a gente tem um pouquinho mais que as crianças, né? Pelo menos era para ser, né, irmão? Né? Pelo menos era para ser, né? Que a gente possa realmente fazer o nosso esforço nesse momento, para nós nos concentrarmos aqui na palavra do Senhor. E até porque eu também, não só o fato de estarmos aqui, porque o ambiente é junto, é misturado, não é isso, querido. Nós estamos vendo que as nossas crianças estão sendo, literalmente, né, atacadas por Satanás nesse tempo. Então vale a pena sim nós fazermos um esforço e nós não deixarmos as crianças sem o seu culto, sem a sua palavra, sem a ministração da palavra de Deus na linguagem delas, e todo o esforço que as irmãs estão fazendo ali para ministrar as crianças também. Amém, querido? Por gentileza, abra a sua Bíblia então em Efésios, capítulo 4. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto você está abrindo a Bíblia, eu quero agradecer muito a Deus, né? Porque, olha, eu estou de presente novo, irmão, para quem não viu aí, ó. Presente novo. Temete, viu? Isso que top. Obrigado, queridos, pela surpresa tão agradável que aqueles irmãos que puderam estar ontem lá em casa. Foi bênção de Deus, coisa boa, bênção, presença de vocês, muito bem lembrou, não esperava, glória a Deus. Comeu bastante também, né, irmão? Oh, bênção de Deus, maravilha. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas felicitações, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. E para mim tem sido realmente um presente de Deus poder estar aqui, esse tempo que Deus tem nos proporcionado de estarmos juntos. Tem sido realmente para mim algo maravilhoso. O Neidor e a Mayra foram lá em casa na quinta-feira e disseram assim: pastor, até está mais bonito, né, pastor? Acho que é os olhos, né? Não está com aquela cara de cansado, né? Sério, acho que não, né? Que bom, maravilha. Então, eu muito me alegro, queridos irmãos, porque realmente para mim tem sido um tempo de muito refrigério. Tem sido uma bênção de Deus aí para o meu coração poder estar aqui pastoreando, sendo ministrado por vocês, vocês também sendo ministrados aqui pela palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. E eu espero que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Efésios capítulo 4, abriram aí? Tudo que eu falei era para dar tempo para vocês abrirem bem, irmão. Então, imagina que vocês fizeram, né? Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no tocante de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui a palavra do Senhor. Permaneça com a Bíblia aberta, porque nós queremos, nosso anseio nessa manhã é falarmos um pouquinho sobre andarmos na verdade. Amém, queridos? É sobre esse trilho que nós queremos caminhar, nesse caminho que nós queremos caminhar aqui nesta manhã. Eu tenho falado constantemente, desde que nós
estamos aqui no início desse ano, que nós temos alvos, que nós temos propósitos, que nós, enquanto igreja, temos entendido que nós fomos chamados para ser discípulos, servos de Deus, em nome do Senhor, com propósitos bem claros, para que nós possamos ser promotores de paz, promotores de cura e manifestarmos assim o reino de Deus. E por que razões nós temos falado a respeito de projetos, ou melhor, de propósitos e de alvos do Senhor para nós como igreja, queridos irmãos? Porque não é simplesmente algo para que a igreja caminhe, não. Esse é o propósito que Deus estabelece para a minha vida como seu servo, como discípulo que nós, cada um de nós, fomos chamados para ser, em nome de Jesus. Porque senão, queridos, nós muitas vezes enredados ou enrolados, porque Satanás ele é astuto nas suas estratégias, mas ele tem estratégias, e uma delas é justamente, queridos, nós sermos, entre aspas, filhos, e às vezes ficarmos confundindo, será que somos mesmo servos de Deus ou não somos? Porque o diabo, desde o começo, ele tem colocado a dúvida, olha, não é bem assim se você comer desse fruto, olha, se você realmente é o filho de Deus. Observe, querido, que desde o início, Satanás, o projeto dele é colocar dúvida, incerteza, confusão, e aí as pessoas não têm alvos, as pessoas começam a andar apenas com projetos humanos, projetos carnais, e sem ter um projeto espiritual para a sua própria vida. O diabo não se importa com que as pessoas venham aos cultos, não há problema nenhum. Assistente de culto, não há problema nenhum, desde que as pessoas não se comprometam com o Evangelho, desde que as pessoas não se comprometam em levar a sua cruz, desde que as pessoas não se comprometam em ser discípulos autênticos do Senhor. Os alvos de Satanás são estes: talvez colocar uma correria, uma agenda gigantesca, apertada, para que as pessoas não tenham tempo para gastar, sei lá, ou melhor, gastar não, né? Mas investir algo no reino do Senhor. Queridos irmãos, por isso que nós estamos falando aqui a respeito de propósitos. Por quê? Porque Deus não quer que nós venhamos a cada domingo aqui de manhã e assistir um culto e ir embora para casa e gastar a palavra que a gente ouviu. Não. Há um projeto estabelecido de Deus antes da fundação do mundo, quando Ele te escolheu, quando Ele te elegeu. Amém? E cabe a cada um de nós caminharmos ou andarmos na verdade que o Senhor estabeleceu. Por isso que há propósitos, por isso que existem alvos. Amados irmãos, fiquem atentos, porque se você não tem alvo mais, uma expectativa ministerial, celestial, das coisas divinas, se você não está mais respondendo talvez positivamente nesse sentido, querido, vigia, fique atento, não permita que a estratégia do diabo ela avance. Ao contrário, que nessa manhã você, na autoridade que o Senhor te deu como servo, como discípulo, como filho dele, repreenda isso e ande na verdade, no caminho que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu tenho falado aqui, queridos irmãos, principalmente falei muito no mês passado, e até porque nós estávamos aqui ouvindo das guerras, e as guerras continuam, não pararam, tem tomado proporções. Eu não quero gastar tempo nisso, mas quero, e falei aqui, né, melhor dizendo, a respeito dos sinais da volta de Jesus. E ao invés de ser algo especulativo, olha, vai ser tal dia, porque todos os sinais estão somando juntos, nós temos que atentar para aquilo que a Bíblia recomenda. E a palavra dá para nós duas recomendações básicas, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Essa é uma das recomendações. Então, pregue o evangelho. A segunda recomendação é: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então as recomendações que Jesus dá a respeito do final é: persevere, permaneça, continue a caminhada, continue a sua maratona, queridos irmãos, em nome de Jesus. Eu falei ainda na quarta-feira na cela a respeito disso, que a vida cristã não é 100 metros rasos, não é quanto você corre para chegar primeiro, mas é aquela maratona, às vezes de, como temos aí, né, 40 quilômetros, né? Não sei como é que funciona, né? Para nós não é 40 quilômetros, né? Para nós é 80 anos, 90 anos, 95, os mais fortinhos, né? Alguns vão mais cedo, né? 60 anos. Mas essa é a vida cristã, que há momentos na nossa vida que nós estamos, né, a 1000, porque alguém diz que ladeira abaixo tudo ajuda, né? Mas às vezes na maratona tem que subir, e aí tem que ir devagar.
mas não é para desistir, não é tempo de olhar para trás, não é tempo de recuar o projeto de Deus, é tempo de continuar a caminhada. Por isso que eu quero falar aqui nesta manhã sobre andar na verdade, em nome do Senhor. Porque por mais que as lutas venham, por mais que as tribulações de alguma forma elas nos cercam, o projeto de Deus ou o propósito de Deus, ele não parou. Não é porque as coisas ficaram mais complexas ou mais difíceis que o Senhor vai então criar uma rota alternativa fora da verdade. Ele não vai fazer isso. A palavra de Deus continua sendo a mesma, vai passar os céus, vão passar a terra, mas as palavras do Senhor elas vão permanecer. Então nós precisamos, em nossa vida humana, ser absorvido pela vida deste novo homem, para poder caminhar nesta verdade, em nome do Senhor Jesus, querido. Amém? A falta de paz, ou o fato de nós não sermos esses promotores da cura, o problema não está na Escritura Sagrada, não está em Deus que se tornou menos poderoso porque os homens hoje são mais ateus, porque os homens são mais presunçosos de si mesmos. Não, negativo. A falta talvez de nós não gozarmos de uma paz verdadeira, ou nós não termos essa caminhada reta na presença do Pai, só porque nós estamos escolhendo caminhos alternativos, que alguns até anunciam por aí rotas alternativas, né? Aliás, alguém disse que todo caminho, todo caminho leva a Roma, todos os lugares levam a Roma, não sei o que. Acho que é verdade mesmo. Mas ao céu, querido, só há um caminho, tá? Grave no seu coração. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Como andar então, amado? Vamos aprender aqui na Bíblia. Nesses textos que eu pedi que você mantivesse a Bíblia aberta, porque o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aqui à igreja de Éfeso, que bem mais tarde, olha que interessante, né? Bem mais tarde, João vai escrever, na verdade escrever não ele, né? Mas aquilo que Jesus falou para ele lá na ilha de Patmos, para essa mesma igreja de Éfeso. Ou seja, alguns anos antes, essa igreja pujante, essa igreja, a maior igreja, né? Da Ásia Menor, inclusive. E aqui no texto de Efésios, ou seja, na carta que Paulo escreve, nós temos aqui então essas características de uma igreja realmente muito relevante. No entanto, lá no final, no último livro da Bíblia, em Apocalipse, essa igreja continua fazendo coisas para o Senhor, mas perdeu a sua característica do amor. Vocês são perseverantes, vocês fazem isso, vocês odeiam a obra dos Nicolaitas, eu também não gosto, mas vocês abandonaram o primeiro amor. É a mesma igreja, é o mesmo povo, é a mesma cidade que recebe estas orientações. Então, o apóstolo Paulo aqui nesse episódio, ele está mostrando à igreja de como eles não deveriam andar, e diz como deveriam andar. E eu gosto disso que a palavra de Deus nos traz, irmãos, porque sempre inicialmente, preste atenção aqui, olha para mim. Sempre inicialmente, o texto sagrado vai mostrar algo que nós precisamos mudar, corrigir. Ele vai nos ensinar ou vai nos exortar a caminhar de uma forma. E depois que ele nos exorta ou nos puxa a orelha, né, melhor dizendo, ele nos dá aquela direção clara. Olha, faça isso, não faça isso, né, e faça isso. Não execute isso, mas execute aquilo. Você tem observado isso? E o texto de Efésios ele é um clássico nesse sentido. Não se embriaguem com vinho, enchei-vos do Espírito. Não andem por esse caminho, andem por esse caminho. Então o texto de Efésios, né, toda a carta de Efésios, vai dizer então sobre o que não fazer e depois orientar o que fazer. A Bíblia é prática, queridos irmãos. Eu não entendo a Bíblia. Querido, então leia com a ótica cristã, com a ótica divina, porque a Bíblia ela é super clara. Ela não é algo complexo, ela não é algo difícil, desde que você leia com a mente do Espírito Santo. Amém? Amém? Em primeiro lugar, então vamos tentar trazer esses dois paralelos. O que não andar, ou como não andar, o que não fazer. E o texto diz o seguinte: portanto, 17, né? Digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, ou não faça, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive pela dureza do seu coração. Queridos irmãos, vamos entender algo aqui na palavra do Senhor,
que hoje talvez vamos pelo não, né, irmão? Fica tranquilo aí, primeiro nós vamos para um ponto do que a Bíblia está dizendo, negativo, né? Para depois nós ir positivo. Então abra bem o seu ouvido e o seu coração também. Amém? Porque a espada vai pegar. Infelizmente, hoje, a questão que as pessoas tratam o pecado de forma genérica, né? As pessoas tratam o pecado como se fosse algo extremamente genérico. Fazer o quê? Só que o pecado, a Bíblia fala muito claramente, depois na carta do apóstolo Tiago, que ele, quando ele é concebido, ele leva à morte. E eu não estou falando aqui, amado, e a Bíblia não traz aqui a morte humana, porque se essa vem, tudo bem, né? Todo mundo vai chegar uma hora para todo mundo, quer queiramos ou não, né? Mas fala de uma morte eterna. Amém? Está prestando atenção aqui? E quais as razões? Veja só, porque às vezes o que as pessoas pensam? Olha, eu não mato, eu não me prostituo, eu não roubo, né? Então está tudo certo. Só que se você analisar o texto bíblico, Paulo ele levanta a régua. Ele não está baixando a régua nesse sentido. Hoje, às vezes as pessoas trabalham ou andam de uma forma que quase que nem os alcoólicos anônimos, né? Faz 3 dias que eu não cometo tal, não tomo tal copo lá, né? E às vezes a gente trata o pecado assim, quando na verdade nós éramos para levantar a régua. Puxa, faz uns 3 dias que eu não faço um jejum decente. Faz uns 3 dias que eu não consigo fazer uma devocional, assim, sabe? De gabarito. Algo precioso na presença de Deus. Mas não, se eu já não estou pecando, não estou me prostituindo, não estou fumando, não estou, né? Então está tudo certo. Eu vou lá, frequento um culto, assisto uma palavra lá, saio de lá renovado e depois eu volto para casa e segue o baile, literalmente. Literalmente, viu, irmãos? Quando eu digo segue o baile mesmo, de verdade. Só que quando eu leio o texto bíblico, amado, você está com a Bíblia aberta aí, me parece que não é isso que o apóstolo Paulo estava orientando a igreja. Não é nesse sentido que ele fala o que muitas vezes nós até gostamos de ouvir. Desde que eu não seja confrontado, desde que deixa eu fazer o que eu quero e eu vou lá e pego uma bênção, né? Como eu costumo dizer, né? Tomo um passe, né? Que o nome na igreja é bênção, né? Vou lá, pego a minha bênção e vou para casa, não dá nada. Só que não é isso que o texto está falando. A palavra fala pelo menos de 3 questões claras, no verso aqui 17 e 18, que são pessoas que não estão disponíveis para aprender. É o que o texto está falando aqui, não estou inventando, só lê a Bíblia e você vai ver. Eles estão fechados para todo tipo de instrução, ou para alguma exortação que venha de alguma forma ferir o meu pecado de estimação. E eu olho para isso porque são pessoas que às vezes elas, entre aspas, se consideram acima da média. Elas se consideram, quem sabe, suficientes. A Bíblia chama de presunçosos ou vaidosos. E a palavra está chamando isso que não é para andar assim. A Bíblia está falando, não ande desse jeito. Não sou eu que estou falando, a palavra de Deus está falando. Está comigo aí, irmão? Amém. Eu observo que isso aqui é uma característica muito comum dos ateus. Mas pode acontecer, tomara que não, eu sei que não é o seu caso, em nome de Jesus, né? De chegarmos para ambientes como esse, e apesar da Bíblia estar sendo falada, da Bíblia estar sendo pregada, do Evangelho estar sendo anunciado, a minha mente não está apta para receber instrução nenhuma. E aí a gente pode estar cometendo, ocorrendo, né, neste erro, obscurecido no entendimento, na vaidade do pensamento, até mesmo na ignorância. Que não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Então se você ficar bravo, fica bravo com Deus. Não é nada que Deus está dizendo isso. Agora, observe, querido, qual é o resultado dessas 3 características que Paulo está citando aqui? Dureza de coração. Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz. A dureza de coração. O resultado disso, dessas 3 características, é dureza de coração. E se você lembra um pouquinho da escritura sagrada, da palavra de Deus, você vai lembrar que existem episódios em que homens ficaram obstinados, duros de coração. Um deles foi Faraó. Há quem diga que depois do episódio das 10 pragas do Egito, pela dureza do coração de Faraó, o Egito nunca mais, até hoje, foi o mesmo. Nunca mais. A sua riqueza foi exterminada, foi tudo destruído, porque o homem foi duro de coração. Ele perdeu e toda a nação egípcia perdeu também.
E alguns estudiosos entendem que nunca mais o Egito foi o mesmo depois desse episódio. Há um outro texto também, porque logo em seguida, só pegando alguns exemplos rápidos aqui, irmãos, que logo em seguida nós temos a travessia do Mar Vermelho e nós temos um povo de dura serviço. Quem falou isso foi o Senhor. Eu não vou andar no meio deste povo, Moisés, porque este povo é de dura serviço. Vá que eu esteja andando com eles e os extermine no caminho. Não irei. Eu enviarei o meu anjo adiante de ti para guiar, até a terra dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus, dos girgazeus. Lembra desse episódio? Dureza de coração. A dureza desses homens foi tão forte que eles chamaram o pão, o maná, o pão que vinha do céu, chamaram de pão vil. Agora, se você conhece um pouquinho só a Escritura Sagrada, você vai lembrar que Jesus, lá no episódio da multiplicação dos pães e peixes, lá em João capítulo 6, lembra do episódio? Ele vai dizer o que? Eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram do maná e pereceram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, quando lá no Egito, ou melhor, no deserto, depois do Egito, eles peregrinaram 40 anos, eles chamaram, entre aspas, Jesus, tu és um pão vil. Tu és um pão sem valor, Jesus. Jesus, não vale a pena. Não é bom. Não quero isso. Por quê? Por causa da dureza do coração. E a palavra do Senhor diz, bem claramente, eles não entrarão no meu descanso. Eles não entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 4, 5, 6 vai falar muito a respeito disso. E no versículo 19, se você ainda está com a Bíblia aberta, o que acontece? Eu falei dos resultados da dureza do coração, pelo fato daquelas 3 características. E o resultado, a Bíblia diz no 19, que os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ou seja, insensibilidade. Ou seja, não faz mais sentido. A palavra não faz mais efeito no coração. As pessoas até ouvem o Evangelho, mas não dá nada, não faz efeito nenhum, de nada. É isso que a Bíblia está falando. Entregues para a dissolução, ou seja, a iniquidade, o pecado tornou-se certo. É tão tremendo o tempo que nós estamos vivendo hoje, queridos, principalmente sobre a imoralidade, principalmente nas questões sexuais, porque alguém até se assusta quando aparece um casal de um homem e uma mulher, se assusta. Por quê? Porque o comum hoje é um homem com um homem ou uma mulher com uma mulher. Esse é o comum. Esse é o natural. Mas por que isso? Por causa do resultado dessa dureza. Ou seja, eles já estão agora insensíveis, entregues para a dissolução, para a prática de toda sorte de impureza. E as pessoas hoje não podem nem falar contra isso, porque se falar vão ser processadas. Por quê? Se a gente, entre aspas, fala mal de um presidente, não importa a bandeira que ele levanta, não dá nada. Mas se você falar nesse sentido de alguma coisa e denunciar esse tipo de erro, você vai ser processado e pode ser preso, inclusive. Que coisa, né? Por quê? Porque a dureza do coração fez com que as pessoas se tornassem insensíveis, entregues para a dissolução, para a prática de toda a impureza. Eu vi algo essa semana que me chamou muita atenção, um videozinho curto, que uma pessoa, um travesti, disse o seguinte: olha, se eu não for para o céu, quem vai perder vai ser Deus. Viram esse vídeo? Eu não sei se vocês assistiram, eu vi. Ele estava lá falando sobre isso e disse, num podcast, alguma coisa assim: se eu não for para o céu, quem perde é Deus. Olha que coisa terrível. O que está acontecendo aqui? Isso é um exemplo claro da dureza do coração. Isso é um exemplo claro do que aconteceu com o coração empedrado. Pessoa insensível, entregue para a dissolução, e agora as práticas de impureza, conforme disse Paulo aqui, queridos. Veja que esse é o tempo que nós estamos vivendo. E aí nós, de alguma forma, queridos, estamos vivendo o quê? Olha, vamos ficar em silêncio. Vamos ficar em silêncio, porque pode ser que a gente fique aí corrompido, aí pode ser que a gente vai ser, sei lá, vai para consertar na justiça. Então a gente vai ficando em silêncio, enquanto o pessoal vai para as mídias sociais e falam isso: se eu não for para o céu, quem perde é Deus. Como disse um outro nesse mesmo podcast: olha, se aquele pastor Marcos Feliciano for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Eu não quero dividir o céu com aquele homem. No mesmo podcast. Veja só, irmãos, essa é a loucura que a gente está vivendo. Essa é a loucura.
E aí? Vamos mudar o panorama então? Vamos mudar do negativo para o positivo agora? Vamos fazer que nem a Bíblia diz? Porque, amados irmãos, nós estamos olhando para isso, olhando para esse tipo de situação e tentando levantar a nossa régua chamada santidade, pureza, em nome de Jesus. Não é porque o mundo está caminhando e esse é o comum do mundo que a gente agora tem que fazer o seguinte, né? Não, eu faço de conta que eu não estou vendo, vou me esconder disso tudo que minhas crianças faziam, né? Vou me esconder de ti, botava a mão no olho. Não. Não. Nós vamos continuar ainda. Lembra que nós falávamos anteriormente aqui? Apesar do mundo estar caminhando por este caminho totalmente errôneo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus, ele não mudou a forma que pede que os seus filhos caminhem. Ele continua sendo o mesmo caminho, a mesma verdade, a mesma vida, em nome de Jesus. Por isso que Paulo diz o não, para dizer depois o sim. Lembra qual é o título da mensagem? Ande, caminhe na verdade. Qual é a verdade? Vamos para a palavra então? A maneira com que o Senhor nos instrui, nos ensina, nos capacita para andarmos, querido, ela vem da palavra de Deus, vem do Evangelho, vem da Escritura Sagrada. Olha o que diz o texto no verso 20: não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aleluia. Coisa maravilhosa, porque, queridos irmãos, não é difícil. As pessoas fazem difícil, mas não é difícil. A Bíblia está extremamente clara para nós, dizendo que a maneira pelos quais o Senhor quer que nós venhamos a caminhar é em Jesus. Você vai lembrar da oração sacerdotal, por isso que vale a pena, a gente precisa ler a Bíblia, meus irmãos. Lembra da oração de Jesus por nós? Lembra quando Jesus orou? A maior oração registrada de Cristo está em João capítulo 17. Anota aí para não esquecer. Essa é a maior oração de Jesus que foi registrada. Acredito que ele tenha orado muito mais do que isso, porque passava vigílias, mas a Bíblia pelo menos traz um relato dessa oração. E num dado momento Jesus estava orando dizendo o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você entende por que Paulo diz caminhe pelo caminho da verdade? Caminhe por Jesus. Por quê? Porque quando nós caminhamos por Jesus, nós estamos caminhando na verdade da palavra que santifica. Amém, amado? E eu gosto muito de pensar sobre isso, porque no tempo atual que nós estamos vivendo de grandes confusões, de muita teologia, de muita doutrina, de muitos apóstolos, bispos, mestres por aí, amados irmãos, existem verdades da Bíblia e existem as verdades da igreja, e elas são diferentes. Não, mas a igreja, calma lá. Lá atrás, há muito tempo atrás, alguém disse, se não me falha a minha memória, foi um dos concílios, né, que o dogma da igreja é igual à palavra de Deus, mas a Bíblia nunca trouxe essa verdade, nunca citou sobre isso. Mas alguém disse assim, eu não me lembro qual foi dos concílios, se foi de 1500, 1600, eu não me lembro, mas um dos concílios da igreja foi assim. E o dogma da igreja não é a palavra divina, não é. Agora, escute bem, por isso que a gente se rebela contra as igrejas? De maneira nenhuma, por isso que nós nos submetemos e existe N igrejas por aí, N igrejas, falta aí, né, sei lá, cada dia surge uma nova. Mas eu preciso entender, querido, que não são os dogmas de uma igreja, que as leis, né, de uma denominação, por exemplo, que muitas vezes estão conectados à verdade do Evangelho. Não. Aliás, tinha um livro antigo que eu acabei não lendo, mas achei interessante o título, né, do Silas Malafaia. O que o Senhor permite à igreja por ele. Achei muito interessante o título, acabei não lendo, mas achei interessante. Como assim, irmãos? Exemplos bem claros, né? Os pastores, os bispos, os apóstolos atualmente são homens intocáveis, ninguém chega perto, muito ao contrário, né? Beijo ao lado do bispo aí. Hoje é assim que funciona. Mas você vai ler o Evangelho, você vai ver que quando quiseram fazer de Paulo e Barnabé deuses, eles rasgaram as vestes e disseram, calma, nós somos homens iguais a vocês. Lá em Lístra aconteceu isso. Por que as pessoas se decepcionam com a igreja? Porque Deus decepcionou as pessoas? Porque homens, líderes, pastores, apóstolos, bispos decepcionam.
Só que ao invés deles pregarem o Evangelho de Jesus, pregam alguns dogmas, alguns ensinos seus, pessoais, em que a Bíblia não fala. E aí ele atrai discípulos para si, mas os discípulos são de Cristo. Amado, você é ovelha, você é do aprisco de Cristo Jesus. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Porque a igreja tem 2000 anos. E me citem um homem, carne e osso, que viveu 2000 anos para continuar. Cadê o João? Cadê o Paulo? Cadê o Pedro? Cadê o Tiago? Cadê o André? Os discípulos? Onde é que está esse povo aí? Onde é que está esse povo? Amados, eles ficaram no primeiro século. Todos foram martirizados, com exceção de João, que morreu de velho, o apóstolo. E a igreja? A igreja está aqui. Por quê? Porque lá no começo eles insistiram, queridos, vocês são discípulos de Jesus, são ovelhas, do pastoreio do Senhor. Eles insistiram nisso. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ficar atentos hoje. Sim, nós precisamos ficar atentos a respeito disso. Amados irmãos, quando você ouve algum evangelho que massageia o ego, que não confronta o seu caminho, que não confronta as suas práticas, você deve prestar atenção. Opa, fica aí esperto, bota uma interrogação. Por quê? Porque o evangelho de Cristo, ele diz o não, para depois dizer o sim. Ele diz, faça isso, para que você viva disso, dessa verdade. Observe, querido, o que eu faço para herdar a vida eterna? Olha, observa os mandamentos, dá joinha, já deu um like aqui. Fala só uma coisinha para gente, veja o que tu tem. Veja, ele diz o que é para não fazer, ou melhor, o que deve se fazer para seguir. Todo o evangelho, toda a palavra de Deus, ela vai nos instruir nesse sentido. Por isso, quando você ouvir alguma oferta de pare de sofrer, cuidado, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Cuidado com alguma coisa mística, Sabe qual é a bênção nisso tudo? É porque a Bíblia, de novo, fala do lado negativo e põe o lado positivo. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não diz vós vencereis. Quando Jesus diz eu venci o mundo, terminou os problemas. Acabou. Não, pastor, não é verdade, porque eu estou numa luta. Então, se apegue a Jesus, porque Ele venceu o mundo. É isso que nós temos que aprender da verdade. Quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama do fogo não arderá em ti. Então observe que a palavra de Deus está dizendo que eu tenho 3 níveis de guerra, de batalha, de luta, de adversidade e de tribulação. Mas Ele diz que essas coisas vão acontecer, mas eu não me afogo, eu não fico submerso e eu também não me queimo nesse fogo. Passe por isso, não tem como escapar. Por isso, amado, preste atenção no que a Bíblia está falando, porque nós estamos aprendendo no Evangelho que é muito melhor estar em desertos, mas saber que a nuvem e a coluna está conosco, do que você estar em palácios, mas não ter mais Jesus por perto. Não vale a pena. Queridos irmãos, então, o que muda então? Vamos lá, vamos para a Bíblia? O que muda? Qual é a nossa expectativa aqui? O que realmente a palavra ela faz? Como é que ela encaminha? Como é que ela dirige? Como é que ela nos guia? Como é que ela nos orienta? Verso 22, está aí, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, meus irmãos, o que a Bíblia nos dirige aqui para caminhar na verdade? Arranca de dentro de nós o que está velho e põe em nós o novo. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Como assim, pastor? Vamos lá? É muito fácil. Por exemplo, nós precisamos entender que algumas pessoas, como eu falei aqui, vão à igreja, aí elas mudam as vestes, principalmente nas igrejas um pouco mais conservadoras, A pessoa já usa, já não toma cortar o cabelo, tem que ter aquele saião, a Bíblia tem que ser desse tamanho, gigante do lado do braço, debaixo do sovaco, Lembra dessa época, irmão? Lembra aí ou não lembra? Quem é que lembra dessa época aí? Vocês são velhos, vocês lembram, tá? Vamos parar com esse negócio, vocês sabem. As pessoas começam a mudar a veste, mas lá dentro, Jesus não muda nada. Continua fofoqueiro, continua caluniador, continua praticando mal. Hoje isso passou, as pessoas já não estão mais vivendo assim, As pessoas já estão usando calça comprida, Já estão, Mas muda a linguagem, muda o palavreado, começa a ter um crentez. Porque tem o português, tem o inglês, tem o crenteza, irmão.
E aí, varão? Aí o cara olha, o varão já pensa numa taquara grande, né? Que loucura, né? Alguém que está mudando agora, até me lembrando uma coisa, nem está aqui, né? Esse dia passei numa frente de uma igreja e disse assim: paixão, fogo e glória. Eu fiquei pensando, o que o ímpio olha para isso? O que vai pensar? Com paixão, love, bar, mulherada, show de bola, né? Fogo, cara, tá louco, meu. Sai fora isso aí, fogo não. Mas é uma linguagem crenteza isso aí. Isso é evangeliquez, o crente entende isso. Então as pessoas às vezes, elas adaptam uma linguagem, né? Por exemplo, tem pessoas que falam inglês fluentemente, mas a pergunta é, são ingleses? São americanos? Não, são brasileiros. Então veja que a transformação que o Senhor está nos ensinando aqui na palavra é que é de dentro. Não é o quanto eu sou absorvido por uma linguagem crentez. Não é o meu evangeliquez, amado. O que muda, então, é arrancar a prática do velho homem. Bom, se eu caluniava, eu não calunio mais, né? Se eu falava mal das pessoas, eu não vou falar mais, vou tentar pelo menos, né? Se eu estou comprando, eu tenho que fazer um orçamento para pagar esse negócio. Eu vou botar nos homens, dou 3 meses e boto no pau, né? E já boto na justiça, e, né? Se o Abreu não pagar, nem eu, né? Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina que arranca-se o velho homem de dentro de nós, né, para que venha um novo sobre nós. O que a palavra faz? Segundo lugar, olha lá, veja comigo aí. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amado, você observou na Bíblia aí? Esse espírito é o quê? Letra minúscula. Não é o Espírito de Deus, viu? Não é o Espírito Santo aqui. Aqui é você. Aqui sou eu. A Bíblia está falando de mim. Está falando de você. O Espírito é letra minúscula. É o coração do homem. É a alma do homem. É as intenções do ser humano. Por isso que eu falei que é de dentro para fora. E sabe por que eu gosto desse texto aqui, querido? Sabe o que me chama a atenção? É porque vai no intelecto, vai na razão, vai no entendimento. Sim, vai para o conhecimento. É de fácil compreensão para todos. Todo mundo sabe. Porque senão, daqui a pouco a gente pode cair naquele erro. Mas, andar isso aqui, Deus o livre. Cara, só teólogo para fazer isso aqui. Não, amado. Porque se o novo começa a entrar em nós, ele atinge o nosso espírito, a nossa alma, a nossa inteligência. Amém ou não amém? Amém. Ninguém rasga dinheiro, amado. Nem louco rasga dinheiro. Por quê? Olha, porque é simples, né? Porque dinheiro não tem que comprar as coisas. Pois é, o que o Senhor está falando nesse texto aqui, amados irmãos, é que eu não preciso ser um expert em Bíblia Sagrada. Não preciso. Ora, qualquer pessoa sabe que viver com 2 mulheres ou 2 homens é errado. Não, pastor, é tudo certo. Bom, agora, né? Não vou pegar esse tempo atual, né? Mas tanto que, né? Vamos esconder o WhatsApp aqui, porque se a mulher pega, dá ruim. Ora, se fosse uma coisa lista, hoje eu vou sair com a fulana, viu? Aqui não é árabe aqui, né, gente? Aqui é Brasil. Todo mundo sabe, é de fácil compreensão para todos. O novo homem não é algo difícil. Não, amado. Eu acho tão tremendo porque o caminho da verdade não é um caminho difícil de se andar. Não é. Aliás, Isaías, no capítulo 35, ele fala desse caminho da santidade, o caminho da verdade. E se você ler todos os 10 versos, é tremendo. Mas eu separei o verso 8. A Bíblia diz assim, ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará caminho da santidade. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ou seja, o que o texto sagrado está nos ensinando? Não diga que é difícil. Não diga. Não, por quê? Porque o novo homem, esse Espírito de Deus toca o meu espírito, toca a minha alma e me mostra claramente o que é que eu devo fazer, meu amado. Em nome de Jesus. É sequencial, é paulatino, é um dia após o outro, queridos irmãos. Não queira fazer tudo à mesma hora. Não. Eu estava lembrando quando eu estava pensando nessa mensagem aqui, queridos irmãos, que meu irmão mais velho, né, que tá ali, né, tocava muito Legião Urbana, faz 10%, né, tocava Legião Urbana,
E aí eu aprendi a tocar violão, né? Olhando as revistinhas da Legião Urbana. Bah, me fixei, né? Fiquei fissurado na Legião Urbana, né? Conheço todas as músicas, viu, irmão? Preciso amar as pessoas, que não vai ser amanhã, sabe, né? Sei tudo, né? E eu me lembro quando eu me converti de verdade, que eu sabia que o Espírito tinha entrado em mim, ninguém lá na igreja disse pra mim, né? Olha, tem que parar de ver esse trem agora, irmão. Para de estar. Não, isso é legal. O que vai acontecer dentro de nós? Vai perdendo o gosto, vai perdendo a vontade. Né? Vai perdendo a vontade. Ninguém disse, né? Pegando como exemplo aqui meu irmão, né? Olha, tem que parar de tocar no mundo. Não, o Espírito Santo vai entrando, vai fazendo essa obra. Ninguém diz nada. Não, o Senhor é que vai fazendo essa obra. Às vezes leva um ano, né? E aí nós, do lado de cá, que você vê em Santa Roma, né? Os dedão aqui tudo apontado. O cara vai na igreja, não muda as práticas, continua. Agora, quem é que está fazendo a obra de dentro para fora? O Espírito Santo. Às vezes leva um ano, às vezes leva 10 anos. É? Eu lembro que estava, até acho que eu comentei com vocês, estava lá em Bento Gonçalves, depois de 14 anos veio a primeira pessoa que a gente evangelizou, né? Veio dizer, agora nós vamos batizar. Eu disse, pô, 14 anos, fala sério. 14 anos dentro da igreja para dizer que agora vai batizar, né? A obra quem faz é o Espírito Santo. Nós falamos do amor de Deus, falamos do Senhor, ficamos 9 anos no campo, não vi acontecer o processo de Deus, né? É assim, mas está lá servindo a Jesus. É assim que funciona, é desse jeito. Não é correndo, irmão, não é correndo. Eu lembro que um querido irmão, muito querido, mas ele vivia oscilando, um dia na igreja, um dia no mundo, um dia para a igreja. E eu lembro que ele usava drogas, né? E foi até interessante. Aí no sábado, no culto jovem, ele abandonou e disse, não quero mais saber, vou largar a mão da droga e tal. Aí no outro sábado ele veio já, né, bonito, né, irmão? Roupinha, né, calcinha legal, né, sapatinho, bico fino, né, veio com a gravatinha. Vou pro seminário. Caramba, 7 dias, né? Pô, esse cara é flecha, né? Tá, ok, vamos lá. No outro sábado não apareceu. Um dia que eu vou montar bar, vi ele lá na boca. Queridos, não é essa corrida de 100 metros rasos que eu falei. É maratona. Deixa o Senhor vai fazendo a obra. É Ele que vai fazer. Mas eu preciso permitir essa ação espiritual em nome de Jesus. Amém, querido? Eu preciso permitir isso. Eu não consigo, pastor, me desvencilhar dos caminhos. Calma o coração. Você tem que clamar a Deus pela ajuda do Espírito Santo. Porque sozinho você não consegue. Não tem jeito. Amém? Amém? Aí, o que a Bíblia fala? Verso 24. No 23 falou o quê? Renoveis o espírito minúsculo do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Observe o texto bíblico, amado, porque esse novo homem que o apóstolo Paulo estava falando à igreja de Éfeso e que chega vivo ao nosso coração, ele é segundo Deus. Lembra que eu falei dos dogmas das igrejas? Não é segundo os dogmas da igreja, não é segundo os estatutos das denominações. Este homem criado, ele é segundo Deus. Qual é o homem criado segundo Deus? Você lembra? Se não lembra, vamos refrescar a memória. Gênesis capítulo 1 versículo 26, a Bíblia diz o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas parou por aí o texto? Não. O homem criado segundo Deus, ele diz assim, ó, tenha ele domínio. Aleluia. Então a gente para de ficar se escondendo. Meu Deus, socorro, olha eu, olha para mim, olha coitado de mim. Não, eu começo a ter domínio. O Senhor deposita sobre mim, sobre você, a autoridade. Esse é o homem criado segundo Deus. O homem criado segundo Deus, ele recebe uma palavra. A Bíblia diz assim, ó, e o Senhor os abençoou, disse, sejam fecundos, multipliquem. E as pessoas acham que só falava, né, de procriação, ou seja, só filho. O Senhor mandou a turma fazer filho, vamos fazer filho. Será que era só isso que o Senhor estava falando? Não. Ele diz o quê? Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, dominai sobre ela. Só que às vezes, o que o diabo faz? As pessoas vão para a igreja, mas tem uma vida de miséria, literalmente. E miséria não é dinheiro, viu, irmão? Não faça um paralelo aí, que hoje está meio... Essa palavra ficou meio prosperidade, né? Ela ficou meio perturbada, não é mais isso, conturbada a palavra, não é. A Bíblia fala de que ele, o homem criado segundo Deus, ele é um homem de autoridade.
Ele é um homem que domina, ele não é dominado. E se você parar um pouquinho para pensar, esse homem segundo Deus, Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele fala desse homem, porque ele vai fazer um paralelo entre o homem natural e o homem espiritual. O natural, ele discerne as coisas naturalmente. Agora o espiritual discerne tudo, e ele mesmo não é discernido de ninguém. Está comigo aqui, irmão? Então eu preciso entender o seguinte: o que o pastor está falando hoje aí? Eu estou falando de coisas espirituais. E se você quiser com a sua mente carnal, racional entender, você vai sair daqui, né, cheio de interrogação. Agora, se você está absorvido pelo novo homem, por este homem criado segundo Deus, você vai dizer o seguinte: não, pare, só um pouquinho. Só um pouquinho. Diabo, tu não tens autoridade sobre a minha vida. Ah, mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E aí ele vem de novo para bagunçar. Mas eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Não tem problema não. É verdade, tudo isso é verdade. Nada disso é mentira. É verdade, eu fiz tudo isso mesmo. Tudo isso aí que está falando é a verdade. Mas o pecado não terá mais domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. Amado, esse é o homem criado segundo Deus, que ele domina, que ele tem entendimento da verdade, e ele é absorvido por esta palavra, querido. Como é que ele vive? O texto diz ali para nós: este homem criado segundo Deus, ele vive em justiça. Ele vive em justiça. Como assim? Não é a justiça do que você faz, amado. Até porque a Bíblia fala em Isaías que os nossos atos de justiça não passam do trapo da imundícia. Não passa disso. Então que justiça é essa que a Bíblia está falando? Dele. Porque nele eu fui justificado. Não é as minhas ações. Amado, você para pensar a sua vida aí. Você não é tão bom assim quanto você deveria ser. Não é? Vamos falar aqui, é sério. Não precisa dizer amém, fica em silêncio. Essa é a verdade. Mas então como é que esse novo homem ele anda em justiça? Porque ele não anda pelos méritos, não é pelo que eu fiz, não é pelo tanto que eu subi no monte, não é pelo tanto que eu jejuei, não é o que eu estou fazendo, mas é pelo que ele fez na cruz do Calvário. Eu sou justificado. Essa é a diferença. É isso que a Bíblia está falando. Este homem, ele anda nessa justiça, na justiça que provém da verdade. Porque se fosse a sua justiça, o texto dizia, de acordo com a prática da sua justiça. Não, mas o texto está dizendo o quê? Em justiça e retidão procedentes de quem? Está escrito aí, irmão. De quem? Da verdade. Qual é o nome da verdade? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Se fosse sua prática de justiça, estava esse nome aí. Segundo a prática sua, sua da justiça que você está fazendo. Não. A prática da justiça, amado, é procedentes de Cristo Jesus. Por isso que é um caminho reto. Por isso que é retidão, justiça e retidão. Aleluia. Amado, você não consegue mais fazer caminho reto. Por dois motivos básicos. Primeiro motivo básico: já foi feito. Como é que vai fazer o que já foi feito? É impossível fazer algo que já foi feito. É impossível. Vou criar um vidro, vou botar um vidro aqui, vou me chamar de louco. Um espelho, desculpe. Vou botar um espelho aqui. O pastor está pirando a batata. Tem um espelho ali. Como é que vai botar um espelho? Eu vou criar uma mesa aqui de mármore preto aqui. Eu vou criar. Loucura, não é loucura? Para vocês aí, amado, enxergando isso aqui? Loucura, né? Já está feito. Amado, escute a verdade. O caminho reto já foi feito. Você não tem que fazer caminho reto. Você tem que andar no caminho reto feito. Como assim, pastor? Você lembra do episódio? João Batista veio antes. E ele veio com uma voz profética clamando no deserto, preparando o caminho. Aleluia. Palavra profetizada de Isaías, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho, endireitai as veredas, para que entre o Rei da Glória. João Batista estava pregando e entrou o Rei da Glória. Aleluia. Ele entrou. Amado, não tem mais não, agora o diabo entortou. Mas não foi na nossa nação, na nossa terra e no nosso mundo. Não foi. Não foi. Ele entortou. Não é verdade. Não. Por quê? Porque o Senhor já justificou, porque o Senhor já fez reto o caminho. Eu estava comentando alguns dias na célula a respeito disso. A gente enxerga o mundo em caos, mas o Senhor,
Ele enxerga o mundo, querido, através do filtro chamado Jesus Cristo. Quando ele enxerga o mundo, amado, ele vê a obra da cruz feita, pronta, resolvida, o caminho aberto, o véu foi rasgado, aleluia. Os homens têm acesso a entrar na presença do Pai a hora que quiser, no momento que acharem por bem. Não precisa do dia da expiação, aleluia. Não preciso mais que uma água seja mexida no tanque para serem curados. Por quê? Porque Jesus entrou há 2000 anos atrás e ele fez o caminho reto, aleluia. Por isso que andar na verdade não é algo difícil. Não é difícil. Amados irmãos, se você quiser anotar para você ler em casa, Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez para o homem um caminho reto, né? O homem fez este homem reto, mas este homem se meteu em grandes confusões. Ele buscou para si conflitos. Ele buscou. Está lá, Eclesiastes 7:29. Nossa, vamos terminar, irmão. Ei, Jesus, passou lá. Vamos acabar. Vamos lá então, vamos pensar em algo aqui, querido, para nós encerrar e orar então nesta manhã. Como é que você e eu vamos decidir ou definir de que forma nós vamos caminhar? Preste atenção. A verdade já está colocada. Não fui eu que trouxe a verdade, meu irmão. Foi Jesus. Ele trouxe a verdade. A verdade está posta. Jesus trouxe a verdade. E ele aplanou os caminhos. Ele já abriu o caminho da justiça para que nós andemos, né? Mas a escolha das práticas é comigo. Eu escolho o que eu quero praticar. Do início ao fim, o homem sempre teve o livre-arbítrio, a livre escolha de decidir de que forma ele quer andar. Ou ele aceita o caminho da verdade, ou ele rejeita e anda, né, da forma que achar por bem. Por isso que Paulo diz: não ande como andam quem? Os gentios. Se você lembra, né, perfeitamente, esses gentios eram aqueles que ainda não haviam recebido o Evangelho, porque os gentios mais tarde também receberam o Evangelho, né? Eu, você e toda a humanidade. O espírito do homem, o intelecto do homem, o raciocínio do homem, o conhecimento do homem, ele dá o ok, aceita o caminho da verdade ou rejeita. Nós temos a livre escolha de optar por que caminho eu quero caminhar, por que decisão eu vou tomar. Desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre diz: olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, eu ponho de vocês a bênção e a maldição. Mas ele diz o quê? Ele fala dos dois caminhos e diz: escolham, pois, a vida. Escolham, pois, a vida, para que vivais tu e os vossos filhos. A opção, querido, é nossa. Então, amado, o que a gente faz aqui nesse caso? Para ser prático. Em primeiro lugar, lembra que eu falei aqui, né? Que não tem como nós nos auto-justificarmos. Não, nós temos o justo juiz, que ele sim tem poder para justificar os pecados, para refazer o caminho, para andarmos na prática da verdade. Uma escolha, uma opção de andar na verdade. Ah, pastor, mas não dá nada. Isso dá bem pouquinho. Não, amado, dá sim, dá inferno. Praticar o pecado dá inferno. Essa que é a verdade. Não tem como esconder isso. Quem anda no pecado vai para o inferno. Ai, que duro. Ou anda no caminho do encardido, como diz o irmão Paulo. Então, amados, eu preciso apresentar ao Senhor: Deus, está aqui as minhas áreas vulneráveis, está aqui as áreas onde eu preciso de fazer arrumações, consertos aqui, sim, eu preciso. Amado, peça misericórdia, tenha coração quebrantado. Veja que o caminho que não se deve andar, está na Bíblia aí, né? São vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem. Está aqui, o texto bíblico está dizendo: não anda assim. Amado, se você está recebendo um confronto, te alegre em Jesus, porque Ele te ama. Não ande desse jeito. Ande do outro jeito que nós falamos aqui. Amém, amado? Revestidos do novo homem que provém de Deus. Porque talvez até bonito. Poxa, que legal, pastor. Eu gostei quando tu falou sobre, né, autoridade, chegar pro capeta e dizer: é verdade, tudo isso eu fiz mesmo. Isso é legal, né? Só que só vai ter autoridade para dizer isso, amado, quando você está revestido do novo homem. Porque enquanto isso, se a gente não é revestido do novo homem, o que o diabo faz? Olha, Paulo, Jesus, sei quem é, Paulo também. E vocês aí?
E na larga os caras pelados ainda, né? É o que o texto bíblico diz. Tá lá a palavra, largaram luz, os filhos de Cefas, porque falaram o que não viviam. Estavam falando de uma autoridade que eles mesmos não tinham. Então, amado, o que eu faço primeiro? Senhor, misericórdia. Senhor, quebrando meu coração. Senhor, me perdoa os pecados. Senhor, cura meu coração. Senhor, eu quero ser revestido do novo homem. Aleluia, eu quero ter autoridade. Em nome do Senhor, eu não quero que o tempo, a estação, a circunstância diga e dita para mim as regras. De jeito nenhum, eu quero que a Bíblia diga para mim. E eu quero viver na verdade, eu quero caminhar pela verdade, eu quero andar na verdade. Vamos orar, irmãos, para nós terminar esse tempo aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Se você puder ficar um pouquinho perto, você bença. Amados irmãos, se essa manhã o Espírito Santo traz à sua memória algo que precisa ser colocado aos pés da cruz de Cristo, faça isso agora, em nome de Jesus. Não fica obscurecido no entendimento. Quem puder, não pode ficar sentadinho, fica tranquilo. Quem puder só ficar em pé. Mas não retenha, não fique lá obscurecido, né? Na ignorância, na vaidade dos pensamentos. Não faça isso. Curve-se diante dele. O que o Senhor está trazendo para você essa manhã? O que o Senhor está falando para você essa manhã? Aquilo que Ele está falando que precisa de conserto, né? Faça o conserto. Aquilo que Ele está dizendo, ajusta aqui, ajuste. Aquilo que Ele está falando, ô filho meu, esta prática eu não quero. Eu não quero essa prática mais para a sua vida. Eu não quero mais que você faça isso, né? Não fique com a mente endurecida, como diz o texto bíblico. Não, ao contrário. Renda-se diante dele. Renda-se diante dele. Quando você fizer isso, depois você vai pedir a Deus: Senhor, eu quero ser revestido do novo homem. Do novo homem que é segundo a criação de Deus. Não é um novo homem que a igreja está dizendo, que o pastor disse para mim. Não, eu quero este homem de Gênesis 1:26. Eu quero ser essa essência. Eu quero ser transformado pela palavra do Senhor neste novo homem que o Senhor disse para mim. Amém, amado? Feche seus olhos e nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor nos recomenda que, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram os vossos pais no caminho do deserto. A tua palavra está sendo exposta. A tua palavra está sendo anunciada aqui, Jesus. A tua palavra está sendo pregada. A tua verdade, Senhor amado, foi anunciada, Deus. E a tua palavra, ela nos recomenda, Senhor amado, a não fazer algumas coisas para fazer outras. A tua palavra diz, ó Deus querido, conforme nós acabamos de ler, que a vaidade do pensamento, a presunção do coração, a mente, o coração endurecido não fazem parte do caminho da verdade, mas do caminho da iniquidade, do caminho da injustiça, do caminho da prostituição, do caminho da iniquidade, da imoralidade. Não é esse o caminho que nós queremos caminhar. Não, papai, porque se fosse esse caminho, por que razões nós sairíamos de nossas casas para estar aqui de manhã? Por que razões nós levantaríamos hoje da nossa cama para vir para cá? Senhor, nós viemos aqui, Pai, porque nós queremos uma vida reta e justa. E a vida reta e justa, Senhor amado, não é a vida que eu acho que deve ser, que a igreja determina com relação à minha fala, com relação às minhas vestes. Não. O caminho da verdade, Pai, é o caminho que Jesus Cristo nos consagrou pelo véu, que um dia Ele bradou na cruz do Calvário: está consumado. Aleluia. O caminho da verdade, Senhor amado, agora, Senhor amado, é despojar-se de todas as práticas pecaminosas. Querido, se o Espírito Santo está falando com você agora, eu queria que você, num gesto de fé, você apresentasse seu coração diante de Deus, e você pudesse dizer isso ao Senhor: Pai, eu quero essa transformação aqui. E você vai dizer o nome dessa transformação. Eu estou citando de forma bem genérica para você, mas você vai dizer o nome. Senhor, eu preciso ser transformado, Senhor, nessa área. Senhor, essa prática aqui, Senhor amado, não está boa, Pai, em mim. Eu preciso mudar isso. Esse pensamento aqui, Senhor, não é pensamento dos céus.
Esse entendimento aqui, Senhor amado, é um entendimento muito carnal, muito humano, muito meu. E eu quero ser absorvido pelo novo. Eu quero ser absorvido, Senhor amado, pelos céus. Eu quero ser absorvido, Pai, pelo Evangelho. Eu quero ser absorvido, Senhor amado, pelo novo homem. Aleluia. Eu quero que o meu espírito seja revestido pelo Teu Espírito. Aleluia. Querido, aponte ao Senhor. Fale com Deus nesse momento. Eu quero te dar esses segundinhos para você orar. Não fique aqui esperando. Abra os seus lábios. Abra o seu coração. Sabe por quê, amado? Porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós alcançamos misericórdia. Aleluia. Quando nós confessamos o nosso erro, Ele vem e nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Nos purifica de toda injustiça. Oh, Espírito da verdade, nós estamos sendo aqui, Senhor amado, confrontados para ser confortados. Nós estamos sendo, Senhor amado, aqui, Senhor, achacoalhados para sermos edificados. Aleluia. Senhor, e o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento não é práticas das igrejas, não é aquilo que um pastor, um apóstolo, um bispo diz, mas é aquilo que o Evangelho diz. Esse é o fundamento, essa é a palavra, essa é a verdade. Querido, seja absorvido nessa hora em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, querido. Aleluia. Se você, num gesto de fé, quiser erguer suas mãos aos céus agora, faça isso. Aleluia. Aleluia, Senhor. As mãos que se erguem, Deus. Nós estamos orando aqui, Senhor, nesse momento, para que o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, para que aquilo que a Tua palavra diz, para aquilo que a verdade do Evangelho proclama, para aquilo, Senhor amado, que o Senhor aponta, Senhor, da Escritura Sagrada, todos nós sejamos atingidos. Oh Deus, sejamos manifestos, ó Pai. Oh Pai querido, em nome de Jesus. Não é, Senhor amado, aquilo que o diabo diz, não é aquilo que o mundo prega, mas é aquilo que a Tua palavra fala, Senhor. E eu quero orar, Senhor, em favor dos meus irmãos agora que erguem as suas mãos, papai, aos céus. Senhor, vem, Senhor amado, agora, Senhor amado, trazendo a Tua palavra que é reta, a Tua palavra que é justa, a Tua palavra que faz o ajuste necessário, a Tua palavra, Senhor amado, que endireita o caminho torto, a Tua palavra que diz: meu filho, minha filha, anda na verdade. Eu sei que o Senhor está falando aqui conosco nesta manhã. Você tem dito no seu coração as suas orações: Senhor, eu não consigo, eu já tentei, eu já fiz tudo que deveria ser feito, tudo que eu sei, eu já fiz, tudo que me ensinaram, eu já fiz. Mas eu, Senhor, te digo nesta manhã, filho meu, aprenda de mim, porque eu tenho um caminho novo e reto para você. Não é o que você sabe, o que você faz, é o que eu sei, o que eu faço, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto você bater no seu peito para dizer: Senhor, eu estou fazendo, eu estou realizando, eu. Então o eu, o grande eu sou, não opera, filho meu. Saiba esta manhã: eu sou. Você não é, eu sou. E canta lá baixo, você não pode, mas eu posso. Você não é, mas eu sou, diz o Senhor. Não me questione. O que é para fazer então, Senhor? Pare. Diga apenas: Tu és o eu sou. E eu farei. Eu farei, diz o Senhor. Canta lá baixo. Oh, papai querido, Tu és aquele que cura o coração. Oh, aleluia.
aquele, Senhor, que arranca a lepra, Senhor, da alma, que tira, Senhor, o inválido, Senhor, aquele desvalido do lado, ó Deus amado, alheio, caminhando, Senhor, em caminhos tortuosos, e faz um caminho reto, um caminho direito, uma vereda certa, papai, pela tua palavra. Esse é o Senhor Deus, esse é Jesus. Oh, papai querido, eu oro, Senhor, nesta manhã, Senhor, para que a tua palavra, oh Deus querido, que é a verdade, oh Deus amado, nos encaminhe, nos direcione e nos ajude, Senhor, a caminhar no caminho certo. Aleluia, Senhor, nós quebramos o coração diante de Ti, nós quebrantamos a nossa alma diante de Ti, papai, e declaramos em verdade, Senhor, que nós somos insolúveis, que não tem mais o que fazer, papai. O Senhor, esta manhã, Senhor, é aquele que nos pega a mão e nos diz: não temas. Aleluia. O Senhor é conosco. O Senhor nos diz o que fazer, Pai. E o que devemos fazer, Senhor? Seja revestido do meu Espírito. Tem o meu Espírito sobre a sua vida. É isso. É isso. Aleluia. Oh, Pai, nós queremos receber de Ti essa manhã, papai. Receber do Senhor, Pai. Receber da Tua palavra. Senhor amado, muda, modela, transforma-nos conforme a Tua imagem. Realiza o Teu plano, realiza o Teu projeto, realiza o Teu propósito em nossa vida. E nós queremos, ó Deus amado, atentar, aquietar, esperar e aguardar em Ti, Rei da glória, Rei das nações. Ao Senhor louvor, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, para por sempre.